Aleluias. Glória a Deus. Senhor Deus, nós ansiamos, Senhor, pela Tua presença. Pelo Teu Espírito Santo, Senhor, neste lugar. Desejamos, Senhor, mais que tudo em nossas vidas. Sabe, Deus, nós temos a certeza de que um dia Tu virá buscar a Tua igreja. Virá buscar o Teu povo, Senhor. Virá como noivo ao encontro da Tua noiva. Oh, Senhor, a Tua palavra diz, Deus, que alguns sinais começaram a acontecer. A Tua palavra diz, Senhor, que naquele dia, oh, aleluias, no dia da Tua volta, Senhor, quando o Senhor vier buscar a Tua igreja, a lua, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz. E naquele dia, Senhor, as estrelas cairão. Oh, aleluias. E Tu virás, Senhor, com todo o poder e glória. Tu virás sobre as nuvens, Deus. E nós iremos contemplar a Tua glória, Senhor. E a Tua palavra diz, Deus, que todo olho verá, que não ficará um homem sequer de pé, Senhor. Oh, aleluias. A Tua palavra diz, Deus, que todo olho verá, que todo joelho se dobrará diante da Tua majestade, Deus. Oh, aleluias. Todo olho verá e confessará que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é santo, só o Senhor é santo, que só o Senhor é santo. Todo joelho dobrará ao ouvir Teu nome, Teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o Teu nome, Teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir Teu nome, Teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o Teu nome, Teu santo nome. Todo joelho dobrará. Abra sua boca e adora o Senhor. Teu santo. Todo se confessar. Seja o Teu nome, Teu santo nome. Pode cantar, você pode cantar. Todo joelho. E Ele virá sobre as nuvens em glória. E todo olho verá, todo joelho se dobrará diante dEle. Todos, nenhum homem só ficará de pé, mas vai ter que se humilhar diante da presença do Senhor. Vai ter que dizer que Ele é santo, santo, santo. Todo joelho se dobrará diante de Ti, ouvir Teu nome, Teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o Teu nome, Teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir Teu nome, Teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o Teu nome, Teu santo nome.
prostramos diante de Ti. Nós nos prostramos, Senhor, diante da Tua presença, Deus. Porque Tu és o nosso Deus. Porque Tu és o nosso Senhor. Oh, aleluias. Vimos a este lugar, Senhor, para exaltar o Teu santo nome. Exaltar o Teu santo nome. E dizer que Tu és santo, 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 santo. Não há outro Deus igual a Ti. A quem poderemos comparar? A quem poderemos comparar, Senhor? A Tua santidade. A quem poderemos igualar a Ti, Deus? Não existe, Senhor. Não existe outro Deus além de Ti. Não existe outro Senhor além de Ti, Senhor. Não há quem se comparar, Deus. Louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos Teus pés. O som da Sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande Eu sou. Meus irmãos, a graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estão todos felizes? Já sentiram a presença do Senhor nesse lugar, sobre as nossas vidas? Deus se faz presente, nós cremos, porque está escrito em Sua palavra, mas nós também cremos porque podemos sentir. Amém? Quantos já sentiram a presença do Senhor aqui? Eu gostaria de pedir a gentileza, mais uma vez, que você se colocasse em pé, em reverência à leitura da palavra. Eu te convido para abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Todos encontraram? Esse texto tem como epígrafe a cura de um cego de nascença. Epígrafe é essa frase em negrito que está logo acima do texto. Permita-me, antes de ler 2 versículos somente, fazer uma sinopse, uma síntese dessa passagem. A Bíblia nos fala que Jesus andava e caminhando ele viu um cego de nascença. E ele parou e ficou olhando, observando esse cego. Seus discípulos, logo surpreendidos, perguntaram: Mestre, por que ele nasceu assim? Foi ele que pecou? Ou os seus pais que pecaram para que ele nascesse assim? E Jesus disse: nem ele, nem seus pais, mas para que se manifestasse a glória de Deus, ele nasceu assim. Jesus simplesmente cospe no chão, faz um lodinho e coloca essa lama
sobre os olhos daquele cego de nascença e diz: vá se lavar no tanque de Siloé. E ele obedece à instrução, e ao ir e se lavar, ele foi curado. Milagrosamente, sua visão, ela tornou a existir pela primeira vez. Ele começou a saltar de alegria. Logo, os religiosos de plantão, a elite religiosa, se sentiram muito incomodados. Ao invés de se alegrar com o milagre na vida do cego de nascença, eles se lamentaram profundamente, porque o que Jesus fez foi em um dia de sábado. E eles fizeram uma reunião com esse homem para tentar entender. Depois chamaram seus pais e disseram que era uma fraude. Eles estavam forjando, que aquele homem nunca tinha sido cego. Mas muitas pessoas o conheciam, a sua vizinhança, não tinha como esconder esse milagre. E eles convidaram novamente esse cego. E começaram a questionar, a interpelar o cego, como isso teria acontecido. E o cego traz uma das respostas mais fantásticas. Ele diz: eu não sei. A única coisa que eu sei é que um homem chamado Jesus me curou. Que um homem chamado Jesus me sarou. E que um homem chamado Jesus me libertou. Outrora eu era cego, mas agora eu vejo. E com essa confissão e essa declaração, logo ele foi expulso da sinagoga. O texto se encontra em João, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 10 e 11. Nós vamos ler somente 2 versículos. E assim está escrito: perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: um homem chamado Jesus. Repete comigo: um homem chamado Jesus. Mais uma vez, mais alto, mais firme, mais forte. O homem chamado Jesus. Fez lodo, untou os meus olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e eu estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Somente o versículo 25. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Vamos aplaudir ao Senhor por sua palavra, que é poderosa, que é viva, que é grandiosa e que é maravilhosa. Podeis se assentar, irmãos. O que eu considero surpreendente na vida de Jesus é que ele não curava simplesmente por curar. Ele não libertava simplesmente por libertar. Ele não transformava simplesmente por transformar. Nenhum dos seus milagres, nenhum dos seus sinais e prodígios aconteceram de uma forma aleatória. Pelo contrário, sempre havia um propósito maior em tudo que ele realizava. Exemplo, quando Jesus cura um cego de nascença, ele está anunciando ao mundo que ele é a luz das nações. Quando Jesus transforma água em vinho, ele está anunciando ao mundo que ele é a videira verdadeira. Quando Jesus multiplica os pães, ele está anunciando ao mundo que ele é o pão vivo, o pão que desceu do céu. Quando Jesus liberta os oprimidos, exorciza aquelas pessoas que andavam aprisionadas pelas garras dos demônios, ele está anunciando ao mundo que ele é o libertador do seu povo. Quando Jesus ressuscita os mortos, ele está anunciando ao mundo que ele é a ressurreição e a vida. Tudo que Cristo faz segue um propósito maior. Ele não faz nada aleatoriamente. E o que me chama a atenção nesse milagre é que ele está anunciando de fato ao seu povo que ele é a luz do mundo ao curar um cego de nascença. Mas o mais surpreendente não é a cura de um cego, não é a cura de um cego de nascença. O mais surpreendente é o dia em que esse milagre é realizado. É um dia de sábado,
e a cúpula religiosa fica freneticamente histérica. Eles ficam apavorados, porque na concepção deles, o sábado deveria ser guardado. Segundo a lei mosaica, deveria se guardar um dia na semana. Mas segundo o Evangelho de Cristo, Deus requer de nossas vidas não somente um dia por semana, mas todo segundo da nossa existência. O Evangelho nos leva para uma dimensão maior. Parece que tem um visitante estranho aqui, é? Não? Eu estou vendo todo mundo. Tem anjos atrás de mim, não, né? Oi? O que é isso que vocês estão olhando aí, gente? É o que isso? Ah, é? Meu Deus do céu. Todo mundo olhando para cima, eu disse, tem anjos aqui atrás de mim, viu? Mas ainda bem que não era um morcego. Tinha um morcego que de vez em quando nos visitava aqui. Eu disse, olha, deixa o morcego voar, ele foi criado para isso. Vamos adorar, porque nós fomos formados para isso. Mas ainda bem que não é morcego, né? Então, caiu já o papel, não já? Pronto, deixa ele lá. Enfim, a indignação deles é porque o milagre tinha ocorrido no sábado. Ao invés de se alegrar e celebrar com a vitória, com a conquista, com o êxito, com o sucesso daquela família, daquele pobre homem que a vida toda sofria, discriminado, rejeitado, excluído da sociedade, por conta de uma deficiência que era considerado pelos religiosos como uma maldição, e dessa forma ele era visto como um ser impuro, como um ser imundo. Ao invés de se alegrarem, ele simplesmente lamenta, porque Jesus tinha feito isso no sábado. No sábado. E aí eu me deparo com esse contraste entre a religiosidade sempre existente, onde a elite religiosa se sente deveras incomodada com a vida de Cristo, porque a religião se baseia em regras e rituais, e o Evangelho se baseia em relacionamento. A religião, ela impõe fronteiras e cria uma exclusão, enquanto o Evangelho, ele simplesmente ultrapassa todas essas barreiras e nos traz a graça por meio da inclusão. Porque o que Jesus preza é pelo relacionamento, e a religião, de uma forma obscura, não conseguia compreender, por isso fazia distinção entre pessoas. Mas Jesus não. O homem Jesus não. O homem Jesus se relacionava com publicanos e pecadores. O homem chamado Jesus, ele se relacionava com pobres, ele se relacionava com viúvas. O homem chamado Jesus, ele se relacionava com samaritanos, ele se relacionava com gentios. O homem chamado Jesus, ele se relacionava com crianças, mulheres, viúvas e pobres, doentes, leprosos. Ele se relacionava com todo tipo de gente, ao contrário da religião que chegava a expelir esse povo. Jesus não. E logo se percebia que havia algo diferente em Jesus. E isso é extraordinário, que Jesus sempre está rompendo as fronteiras. A religião está sempre impondo o limite, mas Jesus está sempre indo além. O homem chamado Jesus, ele é diferente, meu irmão. John Piper escreveu um livro baseado nesse texto, cujo título do livro é O Homem Chamado Jesus. Ele é um renomado pastor norte-americano. E ele vai dizer que a religião nunca conseguiu domesticar Jesus. Nunca conseguiu enclausurar em seus rituais, em suas regras, em suas cerimônias litúrgicas. Porque Jesus sempre ia além. A religião proibia todo tipo de convivência entre os mestres rabinos, entre os judeus, com os publicanos. Mas Jesus vai ao encontro de um publicano e muda a sua vida e muda a sua história. Ele transforma Levi em Mateus, um apóstolo cujo significado do nome agora é presente de Deus. Esse é o Jesus.
A religião proibia o convívio com as mulheres que sofriam todo tipo de discriminação, mas o homem Jesus, ele defende uma mulher que está prestes a ser apedrejada. A religião proibia qualquer tipo de relação com os samaritanos, mas o homem chamado Jesus, ele utiliza uma parábola e cita o bom samaritano. E mais do que isso, ele vai ao encontro de uma mulher samaritana, de origens comprometidas. A mulher já estava no 5º relacionamento, uma vida promíscua, mas ele transforma a vida daquela mulher e ela se torna uma grande missionária, ao ponto que os samaritanos vêm ao encontro de Jesus e diz: já não cremos mais porque ela falou, mas porque os nossos olhos veem e os nossos ouvidos ouvem. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O homem chamado Jesus, ele se relaciona com as crianças, ele recebe as crianças, ele usa as crianças. Um menino de 2 pães, 3 pães e 5 peixinhos, ele usa aquela criança no meio dos apóstolos, no meio dos discípulos, no meio de tantos seguidores e tantos religiosos. O homem chamado Jesus, ele cura os enfermos, ele toca nos intocáveis, ele abraça os leprosos, os doentes. O homem chamado Jesus, ele elogia os gentios. Os gentios, o centurião romano e a mulher de Ciro de Fenícia, foram o único caso, são os únicos casos em que Jesus diz: nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. O homem Jesus convive com os pobres, e quando João Batista está em dúvida acerca do seu chamado e manda os seus discípulos perguntar se ele é o mesmo ou se há de esperar por outros, Jesus começa a trazer um histórico. Diga a João que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os enfermos são curados e aos pobres é pregado o Evangelho. A religião ensinava que as viúvas sofriam de fato determinada discriminação e que elas não eram dignas da nossa atenção, mas o homem chamado Jesus, ele muda o seu percurso. Ele para seu itinerário diante do clamor, da dor de uma viúva, a viúva do filho de Naim. E a Bíblia diz que ele toca no esquife. Não é um caixão, é uma espécie de maca. Ele toca. Era proibido, terminantemente proibido pela lei tocar, mas ele toca. E ele chama aquela criança para a vida. E a morte obedece. Porque quando Jesus manda, a morte obedece. As garras e as presas da morte se rendem ao poder da sua voz. Esse é o homem que eu amo. O homem chamado Jesus. Quantos aqui amam Ele e pode aplaudi-lo? Ele é digno de todo o nosso louvor. Ele é digno de toda a nossa adoração. E eu gostaria de falar sobre esse homem chamado Jesus. Agora, faltar-me-ia tempo necessário para tentar expressar tudo o que ele é e tudo o que ele representa. E faltar-me-ia também definições em todos os vocabulários, dialetos, idiomas existentes, para tentar explicar a sua verdadeira essência, a sua verdadeira identidade, de modo que eu vou me conter às minhas limitações e não vou aqui trazer uma definição do Cristo, apesar de reconhecer quão extraordinária é a sua vida, porque o seu nascimento foi previsto há milhares de anos e foi predito pelos profetas. Sua vida mudou a história da humanidade para todo sempre, ainda hoje é capaz de influenciar vidas, influenciar artes, músicas, livros. Quantas obras de arte não foram inspiradas na vida de Jesus? No entanto, eu quero falar aqui, me
deter aqui para falar de Jesus na perspectiva do cego de nascença, na cosmovisão, na ótica desse cego de nascença, baseado em todo esse texto que você pode depois acompanhar e conferir, baseado nessa declaração, nessa afirmação de fé, onde ele diz: olha, eu não sei, a única coisa que eu sei é que um homem chamado Jesus mudou a minha vida, mudou a minha história. É nessa perspectiva do cego de nascença. E o que esse cego tem a nos ensinar através desse encontro com Jesus, uma das grandes lições, é que o homem chamado Jesus, ele nos apresenta por meio dessa história a manifestação da sua graça. A manifestação da sua graça. Presta bem atenção para que você possa entender juntamente comigo esse texto. O texto começa dizendo, irmão, sobre essa história no versículo 1, o seguinte: Jesus viu o homem. E eu acho simplesmente surpreendente, porque não foi o cego que viu Jesus, até mesmo porque ele não poderia ver, mas foi Jesus que viu. O que eu quero dizer aqui é que a iniciativa vem de Jesus. Que Jesus que se prontifica em socorrê-lo. Eu creio em milagres, eu creio em resposta de Deus através das nossas súplicas, das nossas petições. Eu não duvido isso, nem subestimo o poder de um clamor, o poder da oração, mas a realidade é que esse aqui é um milagre que não tem clamor, que não tem oração, que não tem petição, apenas a manifestação da graça de Deus. E não é porque esse homem era digno, não era porque esse homem era justo, não há expressão nem manifestação de fé, mas simplesmente a graça de Deus. Veja comigo quanto isso é extraordinário, porque foi Jesus que encontrou esse homem, não esse homem que encontrou Jesus. Foi Jesus que procurou esse homem, não esse homem que procurou Jesus. E quantas vezes em nossas vidas coisas surpreendentes acontecem, se ao menos esperarmos, se ao menos pedirmos, se ao menos entendermos. Mas tudo se trata da manifestação da graça de Deus. Dessa graça que se revela, porque se nós o amamos é porque Ele nos amou primeiro. Se nós o escolhemos é porque Ele nos escolheu primeiro. É o que está escrito: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. E um dos textos surpreendentes é 2 Coríntios capítulo 5, 18, versículo 9, versículo 18, 19, que diz: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo Jesus e nos confiou o ministério da reconciliação. De sorte que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo inteiro, não imputando aos homens as suas transgressões, mas nos confiando a palavra e a mensagem da reconciliação. Tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. E Jesus viu esse homem e simplesmente foi até esse homem. E eis aqui uma manifestação da graça do homem chamado Jesus. Não houve, tornou a enfatizar, súplica, petições. O que há é um Deus expressando a sua graça. Você sabe o que é graça? É favor imerecido. Nós não merecemos. E há tantas coisas que nós não merecemos, mas Ele simplesmente nos concede, mediante a sua graça. Não pense você que através da sua força, através da sua sabedoria ou através da sua riqueza. Porque a Bíblia diz: não se glorie o rico em sua riqueza, não se glorie o forte em sua força, não se glorie o sábio em sua sabedoria, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou um Deus de graça. Vamos aplaudir ao Senhor. Sabe qual a diferença de graça para misericórdia? Graça é quando recebemos de Deus o que não merecemos. Misericórdia é quando não recebemos de Deus aquilo que merecemos.
torna a repetir, graça é quando recebemos o que não merecemos. Misericórdia é quando não recebemos de Deus o que merecemos. Se você deseja ter um encontro com Cristo e viver um relacionamento vivo e real com Ele, saiba antes de tudo que Ele é um Deus de graça. Ele é um Deus de graça. Diferente das divindades tiranas, diferente dos panteões de deuses pagãos, carrascos, algozes. O que nós encontramos aqui é a manifestação da graça de um Deus que toma a iniciativa. E eu confesso que se Ele não tivesse tomado a iniciativa, eu não teria condições de fazer isso. Você também não. Esse encontro foi Ele que proporcionou. Foi Ele que causou. Tudo provém dEle. Quão bom é reconhecer os encontros que Deus proporciona em nossa história, em nossa vida, em nossa existência. Às vezes nós não compreendemos, pensamos que somos nós que estamos o buscando. Mas na realidade, é Ele que está nos encontrando. Louvado seja o seu nome. O que esse cego viu não foi simplesmente a manifestação da graça, mas também a manifestação do amor. Por que eu digo isso? O texto nos diz que Jesus viu, mas não significa simplesmente olhar, mas parar, observar, encarar, mirar, ao ponto que ele fica parado, olhando aquele homem, parado, e os discípulos, de alguma forma, ficam curiosos, ao dizer, Senhor, por que ele nasceu assim? Foi o seu pai, ou foi ele mesmo, ou foram os seus ancestrais que pecaram? E aqui vem a manifestação do amor, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, nem seus ancestrais pecaram, mas para que se manifestasse a glória de Deus, ele nasceu assim. E imediatamente Jesus vai ao encontro desse homem. E aqui, detalhe, sem fazer distinção, sem fazer acepção de classe, de cor, de raça, de idade, de gênero, não levou em consideração a sua classe social, as suas condições familiares, não levou nada disso em consideração, mas simplesmente se apresentou a ele, foi ao encontro desse homem. E a Bíblia nos revela esse Cristo que não faz acepção de pessoas, que não faz distinção de pessoas. E louvado seja Deus por isso, porque eu sou responsável pela minha própria história e não devo viver me vitimizando, culpando meus ancestrais por algum problema que me acomete. Graças a Deus por isso, porque eu não vivo assombrado com uma paranoia, cujos fantasmas me perseguem dizendo, eu fiz isso, fiz aquilo. Graças a Deus que a gente não vive num sistema de casta, de karma. Graças a Deus que essa cultura, ela não tem cabimento em nós. Porque a nossa leitura da história não é uma leitura linear, ou melhor, não é uma leitura cíclica, mas é uma leitura linear. Determinada ocasião, eu conversava com um espírita amigo meu, e ele dizia, como assim você não acredita na reencarnação? E eu disse, não. Eu disse, mas por que você não acredita na reencarnação? Porque a reencarnação oferece uma nova oportunidade de ressurgirmos e fazer uma nova história. Eu disse, eu vou te explicar porque eu não acredito na reencarnação. É porque a palavra de Deus me diz e me garante que o mesmo Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos, também nos ressuscitará em glória. Eu não acredito, não acredito nesse encandeamento de causas. Por quê?
porque a palavra me garante a verdade da ressurreição. E está escrito em 1 Tessalonicenses 4,16: pois o Senhor mesmo dá da sua ordem, a voz do arcanjo, e através da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados nos céus e nos encontraremos com Cristo nos ares, e ao seu lado viveremos para todo sempre. Aleluia! Aleluia! Então quem pecou? A manifestação aqui do amor, quem pecou foi esse homem? Não. Quem pecou foi os seus pais? Foram os seus ancestrais? Não. E por que ele nasceu assim? Para que a glória de Deus se manifestasse. Para que a glória do Senhor fosse manifesta na vida dele. E quantos de nós nos deparamos com pessoas que sofrem alguma deformidade, alguma deficiência, e a nossa primeira reação é: Deus, obrigado. Meus problemas são mínimos em relação ao do meu irmão. E eu estou aqui lamentando, murmurando em vão. Teve um momento que lá no seminário, eu já contei essa história, em Recife, onde nós tivemos durante 4 anos regime internado, houve uma crise depressiva em todos os alunos. Foi o primeiro ano. Eu imagino a ruptura, trouxe aquele constrangimento, né? Foi uma mudança total, né? Mudança de se habituar à nova forma de vida, distante dos familiares, distante da cidade, distante dos amigos. Enfim, houve uma crise. Sabe como foi que o capelão, o pastor Mário Félix, sarou essa crise existente? Ele disse: olha, se arrumem aí todos vocês, que eu vou pegar e vou passear com cada um de vocês. E a gente imaginou: oh, que bênção. Imagine 4 anos trancado no seminário, sem direito à televisão, sem direito a sair. Se tivesse que sair, tinha que anotar a hora que saísse, a hora que voltasse. Saía para ir para a farmácia, para ir para o banco, saía para ir para o supermercado somente. É um negócio de endoidar, né? Confinado durante 4 anos. Então, quando ele disse: nós vamos sair, oh, que bênção, vamos para o shopping. Oh, que tal assistir um cineminha? Rapaz, quem sabe passear na praia de Boa Viagem? Foi eu que pensei. E ele vai seguindo. Eu disse: pastor, curioso, pastor, o senhor está levando a gente para onde? Vou levar vocês para visitar o hospital de câncer. Nunca mais houve crise de depressão aqui no seminário. Quando a gente entrou naquele lugar, viu cada situação, cada pessoa sofrendo, crianças sofrendo, a gente só: Deus, nós queremos te agradecer. Nós queremos aqui te agradecer pela saúde que o Senhor tem nos concedido. A gente quer pedir perdão por tanta murmuração. Nunca mais houve problema de crise existencial, ministerial ou complexo depressivo em nossa vida. Fomos sarados e sanados. E eis aí um bom diagnóstico, né? Uma boa recomendação. Mas a pergunta é: por que nascem assim? Para que o nome de Deus seja glorificado. E quantos outros casos de pessoas que têm uma deficiência em uma área, mas desenvolvem uma habilidade em uma outra área, e através daí tornam-se influências para ajudar tantas outras que estão nessa mesma situação. Esse cego, ele viu a manifestação do amor. Do amor que não leva em consideração raça, cor, gênero, classe, nem muito menos idade. O amor que transforma, que muda história. O amor que é totalmente diferente dos discursos religiosos. Porque os judeus viam esse homem como imundo. Os judeus viam esse homem como impuro. E se assim ele estava, veja comigo a mentalidade dos apóstolos: é porque ele é pecador. Ou seus pais são pecadores, ou seus ancestrais pecaram, e ele está simplesmente vivendo esse encadeamento de causas, preso nesse sistema de casta e de karma. Mas Jesus revela o amor que suplanta todas essas teorias infundáveis.
É esse amor que é manifesto em nossas vidas. Eu não sei qual é a tua classe social. Eu não sei qual é o teu poder aquisitivo. Eu não sei qual é o teu status social. Eu não sei qual é a tua condição familiar. Não sei os teus problemas, as tuas dificuldades, teus dramas, teus dilemas. Não sei tuas deficiências, tuas deformidades. Mas de uma coisa eu sei. Elas surgiram e elas apareceram para que o nome de Deus fosse glorificado na sua vida. Você conhecer a força de Deus diante das suas fraquezas. Você conhecer o poder de Deus diante das suas fragilidades. Você conhecer o gozo do Senhor diante dos teus tormentos. E reconhecer que a glória do Senhor está sendo manifesta em sua vida. Eu vi o testemunho de um homem que foi alcoólatra durante muito tempo. E o alcoolismo levou tudo que ele tinha, sua profissão, sua família. Distanciou todos aqueles que amava. E ele disse algo interessante após ter um encontro com Cristo. Ele disse: aquilo que eu detestava, que eu mais detestava em mim, foi justamente aquilo que me aproximou de Deus. Foi aquilo que me levou a reconhecer que eu sou totalmente dependente dEle, que sem Ele eu não posso viver. E a partir de então ele teve um encontro com Cristo, e a partir desse encontro ele conseguiu resgatar e restaurar tudo que havia perdido. Essa é a manifestação do amor, que não leva em consideração as tuas origens, as tuas descendências, de onde você veio, quem você é. Esse amor está sendo manifesto nesse lugar, nessa hora, sobre a tua vida, porque esse mesmo Jesus é o mesmo ontem, hoje, para sempre, e Ele está aqui. Ele te vê como ninguém te vê. Ele te observa como ninguém te observa. Ele te conhece como ninguém te conhece. E Ele está aqui para manifestar a sua graça e manifestar o seu verdadeiro amor por você. Por você. A terceira lição desse cego de nascença: primeira, manifestação da graça; segunda, manifestação do amor; e terceira, manifestação do poder. O que é que Jesus faz? Nojento isso, né? Pode falar a verdade. Faz um lodinho lá, faz uma lamazinha e pá, nos olhos daquele cego de nascença. Ao ler alguns estudiosos sobre essa passagem, existem comentaristas que falam que aquele homem não tinha um globo ocular. Ele era um cego de nascença. E o que é que Jesus faz? Ele usa o quê? O barro. A matéria-prima da formação do homem. Assim como Deus desceu dos céus, sujou as tuas mãos de barro para formar o homem, Jesus vai para a matéria-prima. Faz um lodinho, pega o barro e tome nos olhos daquele abençoado. E é interessante que um psicólogo chamado Kenny Lee, ou melhor, um biólogo chamado Kenny Lee, ele disse que foram encontrados 26 elementos químicos presentes no barro que existe na composição humana. 26 elementos químicos. O homem veio do barro e ao barro voltará. Surpreendentemente, Jesus usa essa matéria-prima e coloca nos olhos daquele homem. Mas sabe o que é interessante ainda aqui? Em 1999 surgiu um grande filme, um excelente filme, que atraiu multidões para os cinemas. O nome do filme era À Primeira Vista. A história aqui era de um homem que na infância acidentalmente perdeu a visão. E uma mulher se aproxima dele e a partir daí começa a surgir uma grande história de amor. E de repente ele se submete a um procedimento cirúrgico que devolve a visão a ele.
Mas quando todos pensavam que estava tudo concluído, começa uma nova etapa em sua vida. Que nova etapa é essa? A etapa agora de aprender a discernir e assimilar a nitidez das cores, a dimensão do espaço, sintonizar as formas, o tempo. Tudo isso era complicado. Então, voltar a enxergar, ele via tudo embaçado. Até com o tempo, e aí vem toda uma história para os casais românticos, eis aí uma boa indicação a assistir esse filme. Com o tempo, gradativamente, ele vai conseguindo melhorar e mesmo assim não chega a um pleno estado perfeito. Então Jesus aqui realiza 2 milagres. De voltar a visão para aquele homem, mas ao mesmo tempo uma visão real, uma visão plena, com nitidez das cores, com a dimensão das formas e com a sintonia do tempo e do espaço. 2 milagres é realizado de uma forma imediata, de uma forma completamente espontânea. E nós nos deparamos com a manifestação da graça, manifestação do amor, manifestação do poder daquele que cria tudo do nada. Daquele que chama à existência as coisas que não existem. Que do barro é capaz de devolver a visão ao cego. E é sobre esse homem chamado Jesus que não somente mudou a história desse cego de nascença, como também a minha história é de tantos que aqui estão, e continua com a mesma disposição para mudar vidas e transformar histórias. O cego começa a pular de alegria. Ele ainda não tinha tido encontro com Jesus. O milagre torna-se manchete, primeira página dos jornais, a repercussão causa um alvoroço. E ele começa a ser ovacionado ao chamar a atenção da elite religiosa do seu tempo. E os fariseus, a cúpula dos fariseus, chama ele para interrogar. Como foi que isso aconteceu? Ah, você sempre foi cego. E ele disse, não, todos me conhecem, eu nunca tive visão alguma. E como isso aconteceu? Um homem chamado Jesus. Ele confessa, ele não nega. Depois do milagre, precisamos confessar e não negar. Depois de um encontro com Cristo, precisamos confessar e não negar. Ele não atribui a dádiva alcançada ao acaso, ao destino, à sorte, à sina, a fado. Mas ele reconhece o homem chamado Jesus. Ele reconhece o autor do seu milagre. E sabe algo bem interessante aqui, para que haja um equilíbrio entre nós? Eu preciso falar isso, que Jesus coloca aquele lodo, aquela lama nos seus olhos e diz, vá ao tanque de Siloé se lavar. Apesar de Jesus ir ao encontro desse homem pela graça, ele só recebeu o milagre depois que ele decidiu obedecer a palavra. Detalhe aqui importante. Ele obedeceu a palavra de ir ao tanque de Siloé e se lavar, porque ele deu crédito à palavra. Ele confiou na palavra. Então Deus vem ao nosso encontro através da graça. Mas se nós desejamos viver uma vida de milagre, temos que obedecer a palavra. A palavra que é viva, a palavra que é poderosa, a palavra que é eficaz, a palavra que não volta atrás. Isso é importante ser registrado e enfatizado aqui. Para que não crie-se uma paranoia em que as pessoas, é pela graça, é pela graça, é pela graça, eu não preciso fazer mais nada, é pela graça. Não, meu amigo. Você está criando uma desgraça. Você é alcançado pela graça, mas você é transformado pela palavra. Obedecer a palavra de instrução, obedecer a palavra de direção.
E a cúpula religiosa começa a questionar como isso aconteceu, de que forma chama os seus pais, e os seus pais dizem, olha, ele é maior de idade, chame ele, pergunte novamente, chama o homem pela segunda vez. E ele diz, olha, eu não sei como isso aconteceu, eu só sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Esse homem me ensina uma das lições mais preciosas. Sabe qual é? Milagre não se explica, milagre se vive. Milagre se vive. Milagre se vive. Deus está te chamando para viver uma vida de milagres. Dispense as explicações, dispense as especulações, as conjecturas. Não tente convencer ninguém, nem persuadir ninguém. Quem quiser crer, que creia. Eu só sei de uma coisa: eu era cego, mas agora eu vejo. Ele foi expulso da sinagoga, ele foi expulso do âmbito religioso, ele foi expulso daquele cenário, mas ele foi atraído pelos braços do Pai Celestial. Se você ler o texto vai dizer o seguinte: sabendo Jesus que ele foi expulso, foi o encontro dele. E Jesus para em frente a ele e diz: crê tu no Filho de Deus? Ele diz: quem é esse para que eu possa conhecê-lo? E Jesus diz: eu sou. E sabe o que é que ele faz? Imediatamente ele se prostra e adora Jesus. Imediatamente prostrado, ele começa a adorar Jesus. E isso é extraordinário, irmãos. Porque na cultura, na tradição, um homem adorar a um outro homem é inadmissível. Mas aquele cego tinha uma visão maior do que os religiosos de plantão. E é interessante quando Jesus diz: eu vim para ser luz do mundo, para dar visão àquele que não tem e tirar daquele que tem. Porque os fariseus, os saduceus, os escribas, os zelotes, os essênios, todas as ramificações dos segmentos religiosos da sua época, não conseguia ver quem de fato era Jesus. Mas aquele cego ele via, porque aquele que é tocado, ele nunca esquece do toque que recebeu. Ele nunca esquece de quem lhe tocou. Ele vive expulso dos parâmetros religiosos, mas ele não consegue viver distante de Deus. Eu era cego, agora eu vejo, por causa do homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus. Esse mesmo homem está aqui. Esse mesmo homem garantiu que onde estiverem dois ou mais, ele se faria presente e no nosso meio estaria e conosco viveria até a consumação dos séculos. Ele está aqui. E eu vejo essa mesma transformação ainda em nossos dias, ainda em nossos tempos. Pessoas que outrora eram cegos na idolatria, pessoas que eram cegos na prostituição, pessoas que eram cegos na devassidão, da promiscuidade desse mundão. Mas de repente essas pessoas são interpeladas, questionadas. Olha o que lhe aconteceu, a resposta que elas têm a dizer: eu era cego, mas hoje eu vejo um homem chamado Jesus. Mudou a minha história. Um homem chamado Jesus mudou a minha história. Eu já não sou mais o mesmo, eu agora vejo. Ele mudou a minha vida. E todos aqueles que têm um encontro com o homem chamado Jesus já não são mais o mesmo. Portanto, você, se você deseja ter um encontro com um homem chamado Jesus, ou se você já teve um encontro com um homem chamado Jesus, saiba, ele transforma a vida, ele transforma a história e ele transforma para melhor.
Quando Ele transforma a água em vinho, Ele transforma para o melhor, ao ponto que o mestre Sala, ao degustar, ao apreciar o vinho, ele diz: o melhor vinho foi conservado até o final da festa, porque nosso Cristo, Ele transforma para o melhor, para o melhor, para o melhor. Aleluia! Ele transforma para o melhor. Ele transforma para o melhor. Eu não sei que tipo de esposo era você, mas o homem chamado Jesus, Ele transforma para um esposo melhor. Eu não sei que tipo de esposa era você, mas o homem chamado Jesus, Ele transforma para uma esposa melhor. Eu não sei que tipo de filho era você, mas o homem chamado Jesus, Ele nos transforma em filhos melhores. Eu não sei que tipo de pais era você, tipo de pai ou tipo de mãe, mas o homem chamado Jesus nos transforma para melhor. Eu não sei que tipo de patrão era você, que tipo de funcionário você era. A única coisa que eu sei é que um homem chamado Jesus nos transforma para melhor. Nos transforma para melhor. Nos transforma para melhor. O homem chamado Jesus, Ele muda a história. Ele dá visão àqueles que não veem. Ele transforma. Ele restaura. Aí você vê prostitutos e prostitutas se tornando pregadores e propagadores do Evangelho. Aí você vê mulheres atribuladas, perturbadas, meretrizes sendo transformadas em missionárias. Maria Madalena, uma mulher perturbada por demônio. O Cristo ressurreto, em primeiro lugar, se apresenta a ela antes de qualquer outro discípulo e apóstolo. Pega Zaqueu, um homem ambicioso, ganancioso, cheio de avareza no seu coração, querendo ludibriar todos, tirar vantagem sobre tudo, e transforma em um homem honesto, um homem de caráter correto, ao ponto de dizer: se alguém enganei, eu vou restituir. Eu vou consertar os erros que eu cometi. Olha que lindo aqui, sabe, irmãos? Preste atenção. Que quando Jesus, Ele transforma nossas vidas, quando nós temos encontro com Jesus, de fato, o nosso pecado é lançado no mar do esquecimento. O nosso pecado, não as nossas dívidas. Está entendendo aqui? Os nossos pecados são perdoados, lançados no mar do esquecimento. Não as nossas dívidas. Mas já pensou? Tem casos aí de pessoas: mas aquela dívida eu contraí no momento que eu não conhecia Jesus. Hoje eu sou um novo homem. Tudo se fez novo, o passado já não mais existe. A conversão de Zaqueu é genuína porque ele disse: se alguém eu ludibriei, se alguém eu enganei, se alguém eu deturpei, se alguém eu defraudei, eu vou restituir. Eu vou fazer da forma certa, eu vou fazer da forma correta. Esse é o homem chamado Jesus, que pega homens bravos, homens brutos, como João, que era chamado filho do trovão, se torna o discípulo amado. Você já leu as epístolas de João? Filhinhos, filhinhos, filhinhos. Pedro, um homem impulsivo, espontâneo, impetuoso. Um homem transformado com tamanha serenidade, com tamanha sabedoria, porque teve um encontro com um homem chamado Jesus. E eu olho aqui ao meu redor, eu vejo tantas jovens
que viviam no mundo das trevas, hoje estão no reino da luz. A sociedade não consegue entender e exige explicações, mas a única explicação que nós temos é: nós éramos cegos e agora vemos. Porque um homem chamado Jesus mudou a nossa história. Vejo casamentos e famílias aqui que antes do encontro com Jesus eram completamente desestruturados. Hoje se tornaram famílias referenciais para a nossa geração, para a nossa sociedade. A vizinhança fica inquieta. O que é que aconteceu? Aquele casal que só faltava derrubar a casa. Nunca mais ouvimos barulho nenhum. Aquela família que vivia atormentada em pé de guerra. Nunca mais teve problema nenhum. O que foi que aconteceu? Éramos cegos. E agora vimos. Jovens que viviam no submundo das drogas, hoje vivem embriagado da graça. Porque a Bíblia diz: não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E as pessoas querem entender o motivo da nossa alegria. Não consigo entender. Aquela pessoa vivia depressiva, ia afogar suas lágrimas num copo de cerveja, num copo de cachaça. Não consigo entender que aquela pessoa era completamente pessimista. O que é que aconteceu com ela? Que alegria é essa? Não precisamos de entorpecente, não precisamos de alucinógenos. Nós temos uma alegria, e essa alegria o mundo não poderá tirar. Nós temos a fonte de alegria, o nome dele é Jesus. Jesus, Jesus, ele é a razão da nossa alegria. Se coloque em pé e aplauda aquele que vive, aquele que reina, o homem que mudou a minha história, a sua história, a nossa história. Oh, aleluia! Jesus é a nossa alegria. Jesus é a nossa alegria. Jesus é a nossa alegria. Aleluia. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga a ela: o homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus, ele transforma vidas, ele muda a história. Aleluia. Vamos aplaudir novamente. Oh, glória a Deus. Louvado seja teu santo, santo, santo nome. Digno és o Senhor. 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 Oh Deus, Deus, Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já não há mais vendas sobre os nossos olhos. Já não há mais mordaça sobre a nossa boca. Hoje nós podemos ver. E mais do que isso, nós podemos confessar e declarar. Confessar que o homem chamado Jesus é o nosso Senhor. E declarar que para sempre vamos o adorar. Aleluia. É esse homem que eu amo. Como dizia Hernandes Dias Lopes, para concluir: mesmo sendo rico, se fez pobre. Mesmo sendo Senhor, se fez servo. Mesmo sendo Deus, se fez homem. Esse homem chamado Jesus.
Homem chamado Jesus. Como alguém já disse em outra ocasião, Jesus era tão humano, mas tão humano, que só poderia ser divino. Você consegue entender? Ele era tão humano, que só poderia ser divino. O homem chamado Jesus é o Cristo, é o Messias. E se você ainda tem dúvida disso, a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, o homem. E esse mesmo Cristo que é homem, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. E se Ele é Deus, assim como o cego, ou melhor, o ex-cego, nós podemos e nós devemos adorá-lo. E eu te convido nessa hora para prostrar a sua vida, o seu coração diante do Senhor e adorá-lo. Adorá-lo na certeza que Ele faz por você aquilo que ninguém mais pode fazer, aquilo que médico não pode fazer, aquilo que juiz não pode fazer, aquilo que prefeito não pode fazer, aquilo que patrão não pode fazer, aquilo que seus pais não podem fazer. O mais improvável, o mais impossível, Ele é capaz de fazer por você. Portanto, eleve suas mãos e adore nessa hora com toda a sua força e de toda a sua fé.